Nós vemos numa série de mensagens, onde essas mensagens nós estamos falando sobre cartas de Jesus às igrejas. É uma série chamada Candelabros de Ouro. Essa série Candelabros de Ouro, a ideia é que ela preceda ou que ela fosse dita para que exatamente o resgate traga um assunto que a gente, com nossa mente, abra. O tema do resgate será arrebatamento. O livro de Apocalipse, para muita gente, é um livro estranho. Mas não é. É uma carta de Jesus à igreja. É Jesus não apenas falando aquelas 7 igrejas, mas também revelando para João as coisas que virão acontecer. Dessa forma, o livro de Apocalipse termina com um versículo. Para muita gente, o 21. Mas o 21 é a bênção. Capítulo 22, para mim, de fato, é a conclusão onde ele diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Mas para mim, eu acho que a finalização do livro de Apocalipse está no versículo de número 20. O versículo de número 20 de Apocalipse diz assim, Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Na minha Bíblia, e eu creio que na de alguns, como também na tela, aquele está em negrito, ou é maiúsculo, não apenas porque inicia uma frase, mas é porque aquele identifica o Senhor Jesus. Então João está dizendo, Jesus está dando um testemunho, e a ideia de testemunho é falando a verdade. Jesus está dando um testemunho, Jesus está falando a verdade, e em tudo que ele falou, ele conclui com uma expressão: certamente vem. E ele está dizendo isso em uma perspectiva futura. Ele está dizendo isso, que nós precisamos aguardar, porque de fato, ele vem. Não somente o livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia, ela é um livro de esperança. Esperança, da série que estão até falando aqui, toda quarta-feira, esperançar, quer dizer animar-se, estimular-se. Mas não é somente estimular-se, mas é estar estimulado no caminho, estar estimulado em uma jornada. Não é esperar no sentido de pode dar certo ou não pode dar certo, tipo assim, eu espero que ele ganhe, mas se não ganhar, está tudo bem. Não é um espero talvez que dê certo, espero quem sabe que aconteça. Não é bem isso. Não é pode funcionar ou pode não funcionar. Não é esse tipo de esperança. Esperançar é ter a certeza de que vai acontecer. Isso é esperança. E por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 1, quando ele abre a sua carta para o seu discípulo Timóteo, ele se apresenta na carta, como toda carta, dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por mandado de Deus, que é o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, aonde ele conclui: esperança nossa, ou, em algumas versões, nossa esperança. O que Paulo está dizendo é que a jornada cristã, ela tem como base ou como coluna
a esperança, visto que Jesus é a coluna da nossa fé. E Ele chama a coluna da nossa fé de esperança. Esperança é a convicção, a certeza de algo que está na nossa frente. Então, a pergunta que eu faço é: o que está à sua frente? O que é que você olha? Para onde você está dirigindo a sua vida, seu coração, a sua mente, os seus planos e os seus projetos? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu me lembrei esta semana disso. O meu filho mais velho fez uma cirurgia. E na cirurgia, ela foi interrompida. E o médico chamou a gente, encaminhou ele para a UTI e disse que ele tinha tido uma hemorragia naquele momento da cirurgia, que ele ia parar a cirurgia e que ele estava correndo um forte risco. E eu tinha assumido a igreja mais ou menos fazia 1 ano, 2 anos. E eu estava assim, com aquela força, aquela vontade de ganhar o Brasil para Jesus. E estava assim. E de repente chega uma notícia, naquele dia, que não era boa. A Leonor quase desmonta. Primeira vez que eu vi ela no telefone xingando alguém, porque uma pessoa ligou na hora errada. Em toda a minha vida. E naquele dia, eu liguei para algumas pessoas. Pessoas que diziam assim para mim: pode contar comigo, pastor, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. Isso você ouve sempre. Naquele dia eu liguei para algumas dessas pessoas, para que elas viessem até a gente lá no hospital. Todas estavam ocupadas e nenhuma veio. Eu acho que de lá para cá eu parei de contar com as pessoas. Eu sei que naquela noite, no quarto, eu e Leonor, eu orei a Deus, meio que com raiva, ou brigando com Ele. E disse para Ele que enquanto eu estava cuidando da igreja dele, Ele me fizesse o favor, olha, eu brabo, imagina, de cuidar do meu filho. Coisa de gente que está meio desorientado do juízo. Mas Deus, de uma forma muito suave naquela noite, porque todas as vezes que Deus fala, parece que não é muito suave. Mas naquela noite Ele foi suave. E Ele disse para mim algumas verdades que veio ao meu coração. Talvez você pergunte: como foi que Deus falou? Sabe quando você de repente está parado do nada e vem uma coisa na tua cabeça? Foi assim, para não achar que eu estava ouvindo Deus dentro do quarto. Veio ao meu coração. Alguns meses depois, eu lendo a Bíblia, tudo aquilo que Deus me confortou naquela noite, eu encontrei em 3 versículos sobre esperança, sobre céu, sobre vida eterna, sobre jornada cristã. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 32, foram esses 3 versículos que o Senhor me deu. Diz assim:
Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, mas tomados de apreensões. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais e sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. A primeira coisa que, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de fazer, para você saber disso, eu gosto de fazer barras. Eu vou separando os versículos por frases. Já que os versículos, eles já são uma separação de um contexto, eu separo eles mais ainda. Eu pego aquele versículo e vou fazendo barrinhas. E quando eu li esse texto, a primeira barrinha que eu fiz foi: estavam de caminho, versículo de número 32. Estavam de caminho. Sabe, os discípulos tinham acabado de vivenciar muitos milagres, não eram poucos milagres. Jesus não apenas havia já dito para eles muitas coisas e ensinado a eles muitas coisas, mas eles já tinham visto os cegos sendo curados, paralíticos andarem, eles já tinham visto o pão ser multiplicado, eles já tinham visto Jesus realizar inúmeros milagres. Então já tinham vivido uma temporada de milagres. Eles agora estavam indo para Jerusalém, eles estavam de caminho. A nossa vida cristã, para muita gente, ela é apenas um rito de vir à igreja dia de domingo. Mas vir à igreja dia de domingo não significa que nós estamos em um processo de caminhada. Nós estamos indo para algum lugar. Estavam de caminho, indo para algum lugar. E a pergunta que eu faria esta noite para todos nós é: para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Porque é nesse processo de caminhada que as coisas vão acontecendo. As coisas acontecem nesse processo de caminhada. Então, para onde nós estamos indo? O que é que está na nossa frente e que é a nossa esperança? Para onde eu me dirijo? Porque quando nós vamos para algum lugar, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu me preparo. Essa semana eu fiz uma viagem e a minha esposa, ela é muito cuidadosa e ela faz um kitzinho de barrinha de cereal, bota laranjinha dentro. A gente ia no carro e ela fez um kitzinho cheio de comidinha dentro. E os meus 2 filhos foram comigo, e foram 2 amigos também, e eles foram tirando onda da minha cara, só porque a minha esposa fez preparou com todo cuidado o kitzinho de viagem, e ainda mandou levar um casaquinho, e eu levei um casaquinho, porque se fizesse frio, lá no lugar quente pra caramba que eu fui, eu estava com meu casaquinho. Você está rindo porque não é com você, né? Aí, a gente quando vai fazer uma viagem, a gente se prepara. O que é que falta na igreja? Saber que está indo para algum lugar. E por isso que muita gente não se prepara. Nós precisamos estar preparados, porque nós estamos em um processo de caminhada, indo para algum lugar. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você vai para onde? Agora seja mais chato ainda: você vai para onde depois que morrer? Porque a vida é uma caminhada, a vida é uma jornada. E se eu não sei para onde eu vou,
tanto faz com o meu caminho. Então, se eu sei para onde eu vou me preparar para essa caminhada. É frio? É quente? Ah, é frio, leva o casaquinho. Ou seja, para onde eu vou define o meu comportamento antes de chegar nesse lugar. Se você não está indo para o céu, se a sua caminhada não é o céu, aí beleza, eu entendo por que você tem determinadas atitudes. Agora, se para onde você está indo é o céu, então eu começo a compreender também por que você está deixando de ter determinadas atitudes e está buscando melhorar algumas de suas atitudes. Porque você sabe para onde você vai. Os discípulos estavam de caminho, subindo para onde? Para Jerusalém. Jerusalém, que significa morada da paz, ou casa da paz. Casa da paz seria Bet-Salém. Jerusalém é que seria mais a morada da paz, ou o lugar da paz, ou a cidade da paz. O lugar da paz. Bom, Deus estabelece em suas profecias que Ele vai governar o mundo desse lugar. No livro de Apocalipse, diz que a nova Jerusalém desce do céu. A ideia de que de um lugar de governo, de um lugar de paz, onde Deus estabelecerá o seu trono. Todas as vezes que você vê Jerusalém, mesmo que seja no sentido físico na Bíblia, ele aponta para um sentido espiritual. E o sentido espiritual aqui é esse. Eles estavam no caminho, sim. Em uma jornada, sim. Subindo para Jerusalém. Por que a ideia de subir? Olha só uma coisa, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus vai dizer para João que ele suba ao céu, ele diz, sobe para cá. E ele está dizendo para João que João deve ir para o céu. Então, quando eu digo suba, você pensa que o céu está onde? Acima. Correto? Sim ou não? Mas, se você pensar de forma física, de forma humana, de forma da terra, o polo sul, o céu estaria para cima. Mas quem estivesse no polo norte, o céu está para baixo. Então não é uma questão geográfica, é uma questão de simbologia. E por isso que eles estão subindo para Jerusalém, e por isso que todas as vezes que você vai falar de céu na Bíblia, ele está para cima. Por quê? Porque segundo Ezequias capítulo 4 versículo 2, para baixo todo santo ajuda. Não entendeu a piada? Ok. Bom, é a ideia de que para cima requer esforço, dedicação, fidelidade. Por isso que Jesus disse que para a gente entrar no céu, a gente tem que fazer força. Nós fomos outro dia desse para São Paulo, e nós fomos ao Paraíso do Nordestino, 25 de março, Galeria Pagé. E quando a gente foi lá, na volta, tem uma ladeira, assim, imensa, que a gente sobe para a gente ir para o hotel que a gente estava. E no meio da ladeira eu comecei a passar mal. Esforço, coração acelerou. Minha esposa falou, meu filho, você está bem? Eu falei, tô, quer dizer, não estou bem não, mas não se preocupe, quem fica viúvo sou eu. E a gente subindo a ladeira e tal, e eu passando mal ali. E foi a partir dali que eu comecei a procurar um médico, por causa do esforço. Subindo. Subir não é fácil.
Mas se eu estou a caminho para Jerusalém, eu quero dizer para você que a vida cristã não é fácil. Ela é uma subida. Se enganaram você dizendo, venha para cá que todos os seus problemas acabaram, nós não somos a organização Tabajara. Não é verdade isso. A vida cristã é um percurso difícil. Naquela sala de hospital, eu aprendi claramente isso. A vida cristã não é uma Maria vai com as outras. E por isso que os discípulos, eles estavam subindo para Jerusalém, mas olha o que diz o texto: quem ia à frente? Jesus ia à frente. Sabe por que muita gente não consegue e cai fora da igreja? Porque no momento da dificuldade, primeiro, ele não sabe para onde está indo. Segundo, o céu não é o seu objetivo. Porque se o céu fosse o objetivo, irmão, podia cair canivete, ele não arredava o pé. Mas como o céu não é o seu objetivo, ele quer só aliviar as tensões, ele só quer encontrar um grupo legal, ele quer só, como eu já ouvi algumas pessoas dizer assim para mim, pastor, eu adoro quando o louvor canta. É, meu irmão, por quê? Eu sinto um arrepio. Irmão, a gente se arrepia com um monte de outra coisa. Não é sobre arrepio. Não é sobre chorar. Eu sou chorão, irmãos. Eu choro com uma música, eu choro com um vídeo, eu choro com um filme, eu choro com... Eu e Bruno, né, Bruno? Bruno também é chorão. A gente... É uma tendência. Então, o que é que acontece? As pessoas não entendem que a vida cristã, Jesus está à frente. Você entende isso? Jesus ia à frente. Por isso que está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, tu olha para a pessoa que fez uma cara feia. Não vai para a igreja porque o irmão não te deu a paz. Tu mesmo é aquele que não fala com aquela pessoa. Estranha e estressa. Estressa e estranha. Aí a igreja torna-se um lugar perturbador. Claro. Por quê, pastor? Porque primeiro você não está num processo. Segundo, você não tem o alvo que é o céu. Terceiro, Jesus não está na tua frente. Porque Jesus tem que estar na frente da gente. Como é que eu sei que Jesus está na minha frente? É quando eu estou em casa, sentado na mesa, comendo. Qual é o assunto da mesa? É Jesus ou não? Eu estou viajando, e qual é o assunto do percurso? É Jesus ou não? Eu estou na internet. O que é que eu estou vendo? Coisas que me edificam ou não? Eu estou fazendo minha seleção de filmes. O que é que eu estou colocando? Me constrói ou não? O que eu estou lendo? Me constrói ou não? Então, irmãos, a gente precisa entender que nós não somos o resultado de 2 horas de culto. Nós somos o resultado de uma constância de vida cristã sem ser o domingo. Porque se é só o domingo, 2 horas aqui, isso não é jornada, isso não é caminho. E o meu alvo não é Jerusalém Celestial. Mas eu preciso entender que são as minhas atitudes fora da igreja que determinam se Jesus está na minha frente ou não. Sabe, eu já vi muita gente manter o rito religioso
mas Jesus não é o seu alvo, o seu foco principal. Eu estou falando de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, a Ele a quem eu oro, que eu peço perdão quando a minha boca exagera, eu e a minha língua grande. Jesus, quando eu estou com problemas, sabe, eu tenho em casa tem um sofá assim, e tem uma cadeira ao lado do sofá. Eu mentalizo Jesus sentado naquela cadeira. Não fique achando que aquela cadeira Jesus está, não, estou falando que isso é coisa da minha cabeça, tá? Isso é coisa da minha cabeça, mas é assim que eu faço. Porque tem hora que eu estou lendo aqui, ou eu estou escrevendo, ou eu estou com a minha tabuleta, anotando alguma coisa, e aí tem a hora que eu digo, mas Senhor, porque eu estou ali sempre orando, aí eu viro para a cadeira. Eu sei, irmão, eu não sou normal. Aí eu viro e digo, o Senhor está vendo isso, o Senhor está aqui sempre comigo, e eu fico conversando com a cadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu entro no carro, às vezes eu até brinco, eu coloco meu cinto e falo assim, Senhor, não esquece não, no Brasil o cinto é obrigatório. Eu sei, eu não sou normal, mas eu quero construir Jesus o tempo todo comigo ali. Criar, sabe, eu não sei se você, quando era criança, eu criei meus amigos imaginários. Eu cresci, a diferença é que ele não é imaginário, ele é real. E ele está sempre comigo, do meu lado. Para onde você está olhando? Sabe, muitas confusões que nós nos metemos, ou situações que nós passamos, é porque nós não estamos olhando para Ele. E é para Ele que eu quero olhar. É para Jesus que eu canto, que eu oro, que eu choro, que eu brigo, até mesmo brigo. É isso que você precisa entender. E o texto diz assim, estes se admiravam, os seus discípulos se admiravam e seguiam tomados de apreensões. Tem versões que diz temores. Tem alguma versão diferente fora a minha aqui de apreensão? Tem aí, ó, olha aí na sua. Tem alguma coisa aí? Grita aí bem alto aí. Temores? Tem temores. Tem outras? Tem outra? Hã? Atemorizados. Temores, atemorizados. Apreensões. Observe que eles vivenciaram milagres agora há pouco. Estão seguindo Jesus, admiravam Jesus, estavam encantados com Jesus, mas ao mesmo tempo seguiam Jesus também com medo, com temores, com apreensões. Irmãos, às vezes nós não estamos bem, e isso, deixa eu falar, faz parte da vida cristã. Não fique achando, porque às vezes você está com medo de alguma coisa, que Jesus não está do seu lado, ou você não está olhando para Ele. Não fique achando porque as coisas estão dando errado, aí caramba, está dando tudo errado, Jesus não está comigo. Não, não é verdade isso. Se você está no processo, se você está subindo, seu alvo é o céu, Jesus está diante de você, e você sabe que é discípulo, e você admira todo o processo, ter medo faz parte. Ter medo faz parte. Ficar em dúvidas, sabe, irmãos, ficar receoso, às vezes brigar com Deus, chorar em secreto, não confessar que o negócio não está legal,
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo tanta gente desanimando, tanta gente pendurando a chuteira, tanta gente recuando da fé, tanta gente que não voltou desde a pandemia. Eu preciso dizer para você, isso é normal. Os discípulos estão caminhando, eles seguem Jesus cheios de admiração, mas também estão com medo. Porque esse processo de caminhada, a gente não acerta tanto, sempre, irmãos, a gente erra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós fazemos planos, Provérbios 19 e 21. Nós planejamos, mas é do Senhor que o propósito permanece, é o propósito dele. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o Senhor que determina como a coisa tem que ser. Posso ouvir um amém? Agora, presta atenção em outra coisa. Eclesiastes 3 diz que para todas as coisas tem um tempo. E diz, você tem tempo de sorrir e você tem tempo de chorar. Quando você está fazendo o seu plano, você bota lá, eu vou chorar? Sim ou não? Todo mundo só coloca, vai dar certo, eu vou ser feliz, vai funcionar. É ou não é? Agora, se acontece de você não sorrir, que era o seu plano, mas você chorar, significa dizer que não é o plano de Deus? Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Provérbios 16:4 diz assim: todas as coisas o Senhor faz, todas são determinadas por Deus. Há um propósito de Deus em tudo que acontece. Para você ter ideia, até o ímpio, o coisa ruim, aquela peste, para o dia ruim, Deus faz com que ele esteja lá. Deus não erra nem com os teus problemas. Deus não erra nem nas tuas lutas. Deus não erra nem com as pessoas que são teus adversários. Deus não erra com as pessoas que tiram a tua paz e a tua paciência. Nem com isso Deus erra. Tudo é propósito. E quem está no caminho, sabe, às vezes é tomado de medo, e tem medo, e sofre, e lamenta situações, e fala, caramba, por que isso está acontecendo? Como eu estava lá naquele quarto, por que meu filho está passando por isso? Sabe, a gente não planeja essas coisas, a gente jejuma, ora, vem para o culto só pelas coisas boas, mas às vezes as coisas ruins também acontecem no processo, também acontecem no caminho, também acontecem na jornada para o céu. Jesus viu que os discípulos estavam cheios de medo. Como ele olha para Ezequias e vê que Ezequias tem hora que está cheio de medo. Como ele olha para você e vê que você está meio vacilão. E o texto diz, então Jesus, tornando a levar à parte os 12, é mais ou menos assim, ele dá uma paradinha na jornada, e chama os 12 para perto dele. Quando você achar que tudo está ruim, sinta-se abraçado por Jesus. Quando você achar que você não vai conseguir terminar a jornada para o céu, Jesus dá uma paradinha, traz eles para perto deles e começa a conversar com eles. Não dá, pode ter certeza disso, para desacreditar, se você decidir acreditar que Jesus está com você, até nos momentos mais difíceis.
Então Jesus passa a revelar as coisas que vão acontecer aos discípulos. É o que diz o final do verso de número 32. Então Jesus começou a dizer para eles coisas que iriam acontecer. Agora olha o que é que diz o verso de número 33. Jesus disse para os discípulos, agora Jesus está falando, ele traz ele para perto e vai começar a falar. E o que é que Jesus diz? Ele começa dizendo assim: eis que subimos para Jerusalém. Ele não está dizendo, vocês estão indo. Ele não está dizendo, eu estou indo só. Ele está dizendo, o céu, nós estamos indo juntos. Eu estou com você. Quando você achar, falar assim, caramba, eu já fui mais crente. Aí Jesus dá uma paradinha, traz você para perto e diz, estamos indo juntos. Estamos indo juntos. Quando você fala assim, caramba, eu não sirvo, eu não presto, sabe? Quando a gente olha, ela fala assim, vai dar tudo errado. Aí Jesus dá aquela paradinha, traz a gente para perto e diz, eu estou com você. Quem pode dizer esta noite? Quem pode por alguns minutos só fechar os olhos e dizer, Senhor Jesus, eu sei que as coisas não estão boas, outras estão maravilhosas, mas seja qual for a situação, o Senhor está comigo e eu vou chegar no céu. Eu vou chegar no céu. Eu vou chegar no céu. Subimos juntos, disse Jesus. Estamos indo nessa jornada. Eu seguro na sua mão. Eu não vou deixar você afundar. Eu não vou deixar você naufragar. Estamos juntos. Estamos juntos. Ele está conosco, irmãos. E isso não pode ser só 2 horas no culto de domingo. Isso tem que ser na segunda, isso tem que ser na terça, isso tem que ser naquela mensagem desaforada do WhatsApp, isso tem que ser naquele laudo médico, isso tem que ser naquele inimigo que se levanta dentro do trabalho, da escola, da faculdade, isso tem que ser nas provações do dia a dia, isso tem que ser na pancada de a pessoa que a gente jamais espera que vai vir contra a gente e vem. Seja qual for a situação, Ele está conosco, irmãos. Porque nós estamos indo para o céu. O diabo não quer que você vá. E ele vai tentar atrapalhar. E ele vai tentar infernizar. E ele vai ser o que ele é, adversário. Mas nós estamos indo para o céu, Jesus está à nossa frente, nós vivemos momentos bons, porque há momentos extraordinários na nossa vida, mas há também momentos ruins. Aí é a hora que Jesus chega e diz, eu estou junto com você nessa caminhada. Só que Ele não nos engana, Ele não mente para nós. Ele não diz quando a coisa está ruim, vamos fazer campanha de 7 voltas em Jericó. Ele diz assim, o Filho do Homem será entregue aos principais e sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente não tem tudo o que a gente quer. Para de achar isso. Para de achar isso, que a gente tem tudo que a gente quer, a gente não tem. Por isso que Jesus no jardim vai dizer, passa de mim esse cálice. Ele tá falando disso. Porque no plano a gente elimina o cálice. Mas Ele entende que não é a minha vontade, mas a vontade dEle.
ele entende que não é o meu projeto, mas é o projeto dele. Que não é o que eu determino, mas é o que ele determina. E aí ele diz: mas não se faça-se a minha vontade, mas se faça-se a sua vontade. Porque é o plano dele que permanece. E às vezes é tempo de chorar, é tempo de arrancar, é tempo de rasgar, é tempo de perder, é tempo de morrer. Mas isso não deixa de ser o plano dele. Isso faz parte do processo da jornada para o céu. Não é que Deus está vendo você menos. Às vezes a gente acha que só a gente está sofrendo. A gente acha que é só a gente que não tem, Lúcia. A gente que é só a gente. Eu não tenho muitos amigos. Como disse a minha esposa, nós temos muitos colegas, conhecidos. Mas amigos são raros e poucos. Ou poucos e raros. Bom, eu tenho poucos também nas minhas redes sociais. Eu deixei de seguir muita gente nas redes sociais. Teve um dia que aquilo estava me fazendo tão mal, que eu falei, eu preciso ter rede social, porque eu sou pastor da igreja, então eu preciso ter. Mas eu já tentei passar minha rede social para o pessoal do TI, mas eles têm alguma implicância comigo e eles não querem. Mas eu acabo tendo que ter rede social. E aí, eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou tirar o que me faz mal. Eu fui tirando. E aí, num determinado momento, eu deixei ali uns... E aí, na minha rede social, só tem sobre culinária, engenharia, só tem essas coisas assim, né? Aí, e tem também pastora Nadir. Aí eu tô lá, e aí eu olho na minha rede social, e aí tem um amigo meu, pastor de uma igreja, e ele postou as fotos da igreja. Eu olhei as fotos da igreja, uma multidão, 4 cultos. Nós já tivemos 4 cultos aqui também. Aí uma multidão, 4 cultos. Aí eu olhei lá naquela multidão. Esconder aqui da câmera. Tem hora que dá uma inveja santa, sabe? Aí eu olhei aquela multidão na igreja dele. Aí eu falei assim, Deus, o problema sou eu. Quando você vê alguma coisa do outro lado melhor, você não acha que o problema é você? Sim ou não? Mas só eu assim. Eu olhei e falei assim, Deus, o problema sou eu. Eu estou mal. Irmãos, aquela semana aquilo me fez tão mal, sabe? Não é que eu tivesse triste pelo sucesso dele, não. Eu olhei a minha falta. E eu falei, o culpado sou eu. Eu arrastei aquilo durante a semana inteira. Aquele negócio de não conseguir o resultado, sabe? Porque nós somos medidos por resultados, nós somos medidos por números, nós somos medidos pelo sucesso o tempo todo. Eu não estava bem. Aconteceu de eu encontrar ele na rua. Falei, cara, como é que você está? E ele, tô mal. Eu falei, que isso, rapaz? Ele falou, irmão, tô doente. Eu falei, você está doente? Tô tomando 4 remédios de manhã, tô tomando 2 de noite, tô tomando 3 de tarde, tô não sei o que lá. E ele começou a contar um monte de coisa lá, que ele estava muito mal. E eu falei, que isso, rapaz, você tem teus filhos? Ah, mas meus filhos estão com problema. Eu falei, mas você tem isso, mas está com problema também. Eu falei, tem isso. Ele falou, nossa, rapaz, só Deus na minha vida. Quando ele saiu, eu falei, Senhor, obrigado, eu estou bem melhor. Estou bem melhor, muito obrigado. Jesus não nos engana. Nós não temos tudo o que nós queremos. A jornada cristã para o céu, na certeza e na esperança de que certamente Ele virá. Olhando para Jesus, o autor e o consumador.
Mesmo tendo os nossos piques de alegrias e os nossos momentos de tristeza, Ele não nos engana. Não é fácil. É isso que Ele diz para os discípulos. Eu preciso dizer para vocês, não é fácil. Vida cristã não é fácil. Eu não posso enganar você. Eu não posso dizer que aqui é o lugar da Alice no País das Maravilhas, que não é verdade. Nós não acertamos em tudo. Nós não conseguimos ter tudo o que nós queremos. Nós não realizamos todos os nossos planos e os nossos sonhos, e nem todos os nossos projetos, e nem todos os nossos anseios maiores. E Jesus não nos engana. Ele está dizendo para os discípulos: olha, nós vamos para Jerusalém, eu estou junto com você. E nesse processo de caminhada, vão escarnecer, vão cuspir, vão açoitar e vão matar. Não é uma jornada de sucesso, é uma jornada de experiência, de bons momentos e de momentos ruins. Mas você precisa continuar caminhando para o céu. Então eu não vou enganar vocês. Não é Alice no País das Maravilhas, não vou enganar. Haverão de escarnecê-lo, e de cuspir, e de açoitá-lo, e de matá-lo. Mas o que eu mais gosto é o fim do texto. Mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. O final dessa história é muito melhor do que a jornada e do que o começo. Mas nós vamos chegar, mas nós vamos vencer, mas a morte não deterá, mas você não será derrotado, mas você receberá o melhor de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: vai valer a pena. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: servir a Jesus é a melhor coisa que nós podemos dizer. Seguir a Jesus é o melhor caminho que nós podemos trilhar. Sabe qual é a certeza que eu tenho? É a certeza da vida eterna. O que é esperança? Esperançar é ter a certeza de que vai acontecer. E a certeza que eu tenho, que eu posso dizer a você que vai acontecer, é que nessa jornada para o céu não terminará ruim, mas terminará em júbilo de alegria e em festa na eternidade. Eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Eu sei o Cristo que eu entreguei a minha vida. Ele estava comigo lá no quarto daquele hospital. Ele está comigo todos os dias lá na minha biblioteca. Ele está comigo todos os momentos lá no meu carro. Ele está comigo nos momentos mais difíceis. Ele está comigo quando eu vou lá tomar o banho e as lágrimas se misturam junto com a água do chuveiro, que é o melhor lugar que tem para chorar. Ele está comigo sempre, e eu sei que assim como Ele está comigo, Ele também está com você. Ele está com você, seja qual for o resultado da clínica que o médico trouxer para você. Ele está com você, seja qual for a situação que você esteja vivendo financeiramente. Ele está com você, ainda que as pessoas não estejam, você não está só. Ele está com você, e ainda que os dias sejam maus, ainda que as coisas sejam complicadas, querido, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele não morreu na cruz em vão. Deus não construiu tudo isso e planejou até agora para simplesmente morreu, acabou. Não, o céu nos espera. Vai valer a pena. Há o melhor de Deus para nós. A diferença é que alguns caminham sem saber para onde ir, mas nós sabemos para onde nós vamos. Ei, você sabe para onde você vai? Eu sei, e nós vamos juntos. O nosso caminho é o céu.
vai valer a pena. Eu sei que vai. Eu sei que vai, Carlos. Esse esforço, essa dor, essa correria, essa vontade de desistir, de jogar tudo para cima, essa vontade de dizer: para, eu não aguento mais. Não termina assim. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. E Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, as correntes que nos prendem? Ele venceu, ele venceu, ele venceu, e ele continua vencendo. Ele reina e continua reinando. A que Cristo você serve? A que Jesus você olha todos os dias? Sabe por que muita gente vive meio na paranoia? Porque não está olhando para Jesus, porque saiu do caminho, porque foi embora da jornada. Mas a gente continua indo devagar, às vezes tropeça, aí levanta e diz: mas eu continuo andando para frente. Eu vou chegar. E eu não vou chegar só não. Vai chegar eu, vai chegar a minha casa, vai chegar a minha família, vai chegar meus filhos, vai chegar minha esposa, vai chegar meus pais, eu e a minha casa. Fique de